Você já sentiu medo? Já se viu numa situação em que queria fazer algo, sabia o que fazer, mas se viu paralisado e não conseguiu sair do lugar? E o que é medo? Medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. É um temor, ansiedade irracional ou fundamentada, é um receio. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo pode te manter afastado do perigo, isso seria o lado bom, que é a prudência. O problema é quando o medo te paralisa e você não consegue avançar na vida. É triste, infelizmente, muitas vezes nós temos a capacidade, nós sabemos o que fazer, gostaríamos de fazer, mas nos vemos impedidos por algo interior. Muitas vezes um trauma, muitas vezes um receio, muitas vezes um medo que nos paralisa. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. No discipulado, na caminhada, nós nos deparamos e conhecemos pessoas que têm um potencial incrível, mas por circunstâncias adversas elas não conseguem avançar. Existem pessoas que falam: eu não tenho chamado para pregar, porque eu não consigo falar em público. E eu tenho que te dizer que muitas vezes o teu chamado é justamente esse. E essa dificuldade que você tem não é a prova de que esse não é o teu chamado, pelo contrário. Essa dificuldade muitas vezes foi colocada porque o diabo conhece o teu potencial. O diabo sabe os mistérios de Deus para a tua vida, o chamado que ele tem para a tua vida, e ele na tua caminhada proporcionou algo que gerou um trauma e te paralisou nessa área. Possivelmente essa seja exatamente a área onde Deus vai te usar para curar inclusive outras pessoas. Eu dei apenas um exemplo. Existem áreas nas nossas vidas que muitas vezes estão paradas, estão travadas, paralisadas. E existe um conflito dentro de nós porque lá no fundo existe a vontade. Lá no fundo existe o desejo. Porém, a nossa realidade atual mostra outra coisa. Então nós travamos e vivemos muitas vezes frustrados porque gostaríamos tanto de fazer algo, mas não conseguimos. E nos contentamos com aquelas coisas que são mais cômodas, são mais fáceis, mas lá no fundo permanece uma insatisfação. Deixa eu te falar uma coisa: encara os seus medos, busca, porque o Espírito Santo pode te curar de cada trauma. Talvez você tenha um desejo de ministrar uma área, de trabalhar ou atuar em determinada área. Talvez você queira fazer coisas, mas você não consegue. Talvez tenha a ver com a tua vocação, talvez tenha a ver com o teu lado profissional. Coisas que você deseja fazer, mas só de pensar em encarar você treme, você até passa mal. Busca em Deus, porque Ele quer te curar, Ele quer tirar você desse estado, Ele quer tirar você dessa condição de vítima, Ele quer tirar você desse lugar onde você está paralisado e quer te colocar no trilho, quer te colocar no prumo, quer te colocar numa caminhada de vitória. Existem muitos medos que podem nos paralisar. O medo de não conseguir, o medo de não fazer com excelência. O medo de não conseguir seria, eu peguei o exemplo de Moisés, quando Deus chama Moisés e ele fala: eu não vou conseguir ir até Faraó, eu não sei falar direito. O medo de não fazer com excelência, eu coloquei Josué, porque esse Moisés que tinha esse medo provou ser um grande líder, e Moisés fez grandes coisas, grandes sinais e milagres através do Senhor, e de repente Moisés morre, e a bola passa para Josué. Josué olha aquela quantidade de gente, aqueles milhares, aquelas pessoas que estavam acostumadas na liderança de Moisés, e de repente o negócio está com ele. Josué certamente pensa: será que eu vou conseguir fazer? E Josué tem medo, mas o Senhor diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas. E é isso que Deus nos fala nesse dia, nessa hora: não temas, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Existe também o medo de se arrepender. Eu peguei o jovem rico lá em Mateus 19, quando Jesus chama o jovem rico e ele olha para as riquezas dele, ele vê o que ele teria que abrir mão, ele tem medo de se arrepender, ele deve pensar assim: se depois eu me arrepender, não tem como voltar mais atrás. Existe também João Batista, porque João Batista representa aquele que, depois de viver grandes coisas em Deus, depois de doar sua vida pela obra, por um momento pensa: será que valeu a pena? Será que era isso mesmo? João Batista, quando estava na prisão, ele mandou um discípulo ir lá atrás de Jesus e perguntar: ei, é você mesmo? O que João Batista estava querendo dizer?
Ele estava pensando, será que valeu a pena tudo que eu fiz? Preparar o caminho? Será que é ele? Porque se não for ele, eu estou aqui preso em vão, eu vou morrer, vão cortar minha cabeça. E aí Jesus cura um monte de gente, manda um recado e fala, ó, manda dizer, avisa João Batista o que você está vendo. O cego enxerga, o surdo ouve, está sendo pregado o evangelho do reino para todo lado. Né? João Batista representa esse. Existe também o medo do novo. O medo do novo muitas vezes nos paralisa. Nós sabemos que tem algo novo vindo da parte de Deus e isso vai nos tirar do comodismo, isso nos paralisa. Existe o medo de usar os talentos que Deus nos deu. Eu peguei lá a parábola dos talentos, Lucas 19. Existe o medo por se achar fraco demais. Lá em Juízes tem a história de Gideão. Deus chega para Gideão, chama Gideão, dá um chamado poderoso para Gideão e ele fala, não, mas eu sou pequenininho, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou menor da casa do meu pai. Né? Existe o medo do pecado, o medo de um dia cair. Tem pessoas que vivem sob esse medo. Pessoas começam a construir sua vida, seu ministério, sua família, mas ela tem lá no fundo o medo, caramba, se eu não conseguir, e se eu não resistir, e se eu voltar atrás no que eu fazia, e se eu cair naquilo que eu pecava. Esses medos muitas vezes são terríveis. Existem pessoas que se desviam por causa disso. Porque elas pensam, quer saber, eu sou fraco, eu não vou conseguir, e elas se entregam para o pecado. Isso paralisa a vida delas. Precisamos vencer os medos que nos paralisam na vida. E aqui eu pego lá em João 20, né? Nós aqui no nosso propósito já lemos João 20, quando Jesus chega, os discípulos estavam trancados com medo, e Jesus chega, entra no meio deles e fala, paz seja convosco, recebam a minha paz. Disse-lhes então Jesus a segunda vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nessa hora eu declaro sobre a tua vida o poder do Espírito Santo que vai te capacitar a superar os teus medos, os teus traumas, em nome de Jesus. Amém? Firmes no propósito. Deus te abençoe. O que tenho te dou.